Olá, meus lindos, maravilhosos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu vou aguardar um pouquinho o nosso amigo Bruno, que ele tem um bloqueio tecnológico. Eu não quero nada disso. Para a gente começar nossa live. Hoje, nossa live, a Anne já está aqui. Tudo bem, querida? Hoje, nossa live é especial, com um cara especial, um cara muito bacana. Todas têm sido, né? Eu acho injusto dizer que não foram as outras. Mas hoje a gente vai falar de comida e para mim isso é mais do que especial. Nós vamos falar hoje sobre as superfoods, né? Que são as comidas que são funcionais. Pronto, o Bruno está aqui. Espera aí. Nosso amigo Nelson Cid está aqui conosco. E aí, hoje a gente vai estar aqui dando seguimento à nossa série de lives. Eu sei que esse negócio de live está ficando enfadonho e um pouco chato. Bruno, estou terminando de fazer a introdução aqui. Tudo bem com você? Beleza, tudo bem, e você? Hoje você está mais bonito que o normal. Parabéns. Muito obrigado. Nossa série de lives aqui, como vocês bem sabem, a gente está fazendo uma série de lives agora com o intuito de conversar sobre o futuro, sobre essa mudança de comportamento, as mudanças de comportamento, que são mudanças de comportamento passíveis de acontecer, e a gente está conversando multidisciplinarmente com vários profissionais de várias áreas extremamente competentes. Eu convidei o Bruno aqui para sentar com a gente para conversar por uma série de fatores, vocês vão saber isso logo. Rapaz, fiz uma cagada aqui, desculpa. Quando a gente começar a falar, e hoje o objetivo é a gente falar sobre uma tendência que já vinha acontecendo, que é o consumo das superfoods. Bom, Bruno Klentak, esse menino que está aqui comigo, ele é nutricionista das estrelas. Mentira, tô brincando. O Bruno é nutricionista há muitos anos, ele milita na área, ele vai te apresentar, eu estou me adiantando, e a gente vai bater esse papo hoje aqui falando sobre isso. Bruno, por favor, se apresente ao público. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer o Igor pela oportunidade de estar aqui no Instagram dele, nessa live, e poder bater esse papo aí com todo mundo. Eu sou nutricionista, tenho mais de 10 anos de formação e trabalhei bastante tempo com nutrição clínica, nutrição esportiva e também atuo na nutrição funcional. E há 5 anos, mais ou menos, eu abri uma empresa chamada Boa Mão, que tem como foco, começou como foco inicial trabalhar com alimentos sem glúten, sem lactose, e hoje ela continua com esse foco de poder incluir essas pessoas que têm alergia ou intolerância alimentar, mas hoje, principalmente, a gente atua produzindo e entregando comida saudável, basicamente. Sem conservantes, sem aditivos químicos. Então, a gente faz de tudo para que esses alimentos cheguem o mais frescos possíveis e com os melhores ingredientes. É isso, Ótimo. Agora basicamente. a primeira pergunta, já na cara, já para dar Ah, dentro de você. O que é alimento saudável? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque tem gente uhum. que acha que alimento saudável é qualquer coisa natureba, que ninguém nem sabe o que é. Tem muita gente que acha que alimentos saudáveis são coisas que você não gosta de comer. Eu quero Uhum. entender de você, qual é o conceito de alimento saudável, Bruno? Bom, o conceito de alimento saudável é aquele que traz benefícios à saúde, ou seja, é aquele alimento que quando você ingere, ou aquele produto que quando você ingere, ele vai trazer algum benefício para a sua saúde. Então, assim, basicamente é isso. É claro que a gente, como nutricionista, a gente sempre preconiza o equilíbrio, a gente preconiza que até aqueles alimentos que não são ditos saudáveis, que eles possam estar inseridos na rotina
das pessoas com uma frequência menor para que se torne uma coisa equilibrada. Mas é basicamente isso. Um alimento saudável é aquele que traz algum benefício para a nossa saúde. Então vamos falar com o pessoal na prática. Eu estou falando aqui, não vou falar disso. Abacate é um alimento saudável? Abacate com leite condensado é um alimento saudável? Não. Você entendeu meu ponto de vista? Pipoca é um alimento saudável? Depende da forma com que é feita. Mas o milho em si... Não aquela de micro-ondas de caramelo, não. Estou perguntando pipoca feita na panela com milho. O que a gente sabe é que o milho em si é um alimento muito saudável, que ele tem uma quantidade de carboidrato, mas também tem na sua casca uma quantidade de fibra solúvel e insolúvel que faz muito bem para o intestino. Então, o milho é muito saudável, fazer pipoca é muito saudável, inclusive eu sou um fã da prescrição da pipoca, né? Se ela for feita na água ou com um pouquinho de azeite, né? Com uma quantidade zero ou mínima de sal. Na água. Desanimou? Não desanima não, Igor. Desanimei a beça. Mas, ok, então a gente pode dizer que o alimento saudável, o que a gente está dizendo para o alimento saudável é o alimento que traz benefício à saúde, mais benefício que malefício, vamos dizer assim. Exatamente. Então, por exemplo, se a gente está falando, por exemplo, leite de vaca traz benefícios à saúde. Para muitos traz malefício. É um item que você evita utilizar por causa da lactose, que tem muita gente com alergia alimentar, por exemplo, na sua empresa, na Boa Mão. Para o cara que não tem alergia, muita gente diz que lactose incha. Lactose isso, que lactose aquilo. Eu entendo que os alimentos, assim como as pessoas, eu vou chegar lá no final para você poder entender. Eu entendo que os alimentos, assim como as pessoas, têm coisas boas e coisas ruins. Todo mundo é vilão e é herói. Todos os alimentos assim. Então, a gente pode dizer que os alimentos, então, são aqueles que têm mais benefícios do que malefícios no final das contas. É isso? Agora, a minha pergunta é sobre cozinha de restrição. Você falou que você faz uma comida na sua empresa, na Boa Mão, que eu conheço muito bem, obrigado, que não usa lactose e não usa trigo para fazer ou não usa glúten, né? Quer dizer, não é que não usa glúten, não faz nada que gere glúten. Vamos dizer assim, né? Vamos falar desse jeito. Não cozinha nada que gere glúten. Isso, não cozinha nada. Então, a sua cozinha é uma cozinha asséptica, não entra farinha branca de jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma cozinha tem contaminação cruzada e nenhum alimento de fora entra que tenha trigo, cevada, aveia, centeio. Então, assim, mínimo totalmente restrita com relação a esses ingredientes. Essas são as coisas que têm glúten, que geram glúten. Sim, o trigo, aveia, cevada e centeio. Ótimo. Claro que assim, existe uma quantidade, o trigo tem uma quantidade de glúten muito maior. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente pergunta isso porque um médico americano escreveu um livro falando sobre como a farinha branca incha e tal, então o pessoal adota dietas sem glúten para emagrecer. Cortar o glúten emagrece? Eu sei que essa ponta não tem nada a ver com a nossa pergunta, mas o nosso papo a gente vai chegar lá. Não, cortar o glúten não emagrece. O que emagrece é você ter uma dieta saudável e, principalmente, fazer déficit calórico. Então, mesmo que você tenha uma dieta sem glúten, ou uma dieta low carb, ou uma dieta cetogênica, se você está ingerindo uma quantidade calórica alta, dificilmente você vai conseguir emagrecer. Tá? O que a gente percebe na prática é que mesmo pessoas que não têm a doença celíaca, ou seja, pessoas que não têm essa intolerância ou essa alergia ao glúten, quando fazem uma dieta isenta de glúten, elas se sentem muito melhor. Ou seja, elas se sentem menos inchadas, elas se sentem com o intestino funcionando melhor,
a disposição aumenta muito. Então, isso são relatos práticos na clínica, né, e no nosso dia a dia, lá na empresa, do quanto a restrição, ou pelo menos a diminuição grande desses alimentos ajudou as pessoas, né? É claro que assim, o que a gente percebe cada vez mais, isso mudou muito com o tempo, é que as pessoas não querem comer somente alimentos sem glúten, né? Querem ter uma dieta mais equilibrada, querem poder se dar ao luxo de vez em quando sente vontade, comer um pão francês ou comer uma pizza com glúten também, mas essa redução da ingesta do trigo fez muito bem para muitas pessoas. Então, isso a dieta com restrição de glúten trouxe para a gente, né? Isso aí é nítido e os estudos provam isso, né? Do quanto a dieta faz efeito realmente para a saúde, benéfico. Inclusive, tem diversos estudos com autismo onde a retirada do glúten da alimentação melhora muito, né? Tem uma melhora significativa. Isso também é bem bacana. Entendi. Então, como a gente vai começar a falar de superfood, a gente pode dizer que o glúten é não é que ele seja um vilão, mas ele transita mais para o lado negro da força do que os outros alimentos. Beleza. Vamos falar sobre superfood. A gente, ainda só para a gente finalizar a comida saudável, eu gosto de perguntar isso porque, para mim, está muito claro na minha cabeça, pro pessoal que está assistindo a gente, nem sempre. A definição de comida saudável, ela tem que passar pelo fato do alimento ser menos industrializado possível. Cara, deu uma enganchada aqui agora, eu fui bravo. É o menos industrializado possível, quer dizer, o mais fresco possível, o mais próximo do que ele é na natureza possível. Existe algum termo cunhado para esse tipo de alimento? Quer dizer, aquele alimento que é mais fresco, que é mais bacana de ser consumido, existe algum termo cunhado para isso? Ou a gente só chama de comida saudável? Porque comida saudável é muito abrangente, né? Bom, o termo que tem sido muito utilizado hoje em dia é o termo comida de verdade, né? Então, que é justamente isso, da gente, mesmo que faça o consumo de algum alimento que foi preparado, né, que ele tenha um mínimo de ingredientes, que ele tenha quase que zero processamento, que não tenha conservante. Então, assim, o termo comida de verdade, ele é hoje muito utilizado e as pessoas buscam muito, e é um mercado que tem crescido muito, onde as pessoas têm cada vez mais a preocupação com aquilo que elas estão ingerindo, com a lista de ingredientes, principalmente, né? Então, era um hábito que antigamente não existia, as pessoas não tinham essa curiosidade de olhar os ingredientes, saber como foi feito, ou o que tem ali naquilo que ela está ingerindo. Então, isso foi uma tendência muito forte, uma mudança do mercado, né? E, inclusive, algumas empresas muito atentas com relação a isso, pegaram a lista de ingredientes e colocaram na frente do rótulo. Então, para você ver tamanho apelo que hoje isso tem para as pessoas. Mas isso a gente está falando da indústria, né? A gente está falando da indústria. Eu estou falando assim, por exemplo, a gente não compra uma couve-flor da indústria. A gente não compra um brócolis da indústria. A gente não compra nenhuma folha, nenhuma hortaliça, nenhum legume, nenhuma proteína animal da indústria. Compra, mas não deveria, né? Sim. O que eu gosto de salientar para o pessoal entender, e eu quero saber se eu estou errado na minha colocação, é que a comida saudável é aquela que é a mais próxima do que ela é na natureza. E os processos de cocção, a forma como você assa, cozinha, grelha, salteia ela, vai fazer toda a diferença para ela continuar o mais saudável possível. Mesma página? É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Maravilhoso. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. O que são as superfoods? Tá. Superfoods são aqueles alimentos que
quantidade bem pequena, você consegue uma quantidade de nutriente muito grande. Então, a característica de um superfood é essa. Então, um pouquinho do alimento traz uma quantidade de nutriente muito alta, tá? Então, se você ingerir todo dia, isso vai trazer benefícios muito grandes para a saúde, tá? E aí a gente tem uma lista aí de mais de 10 hoje em dia, alimentos que são considerados superfoods pela quantidade de nutrientes que eles têm. Quem considera eles superfoods? Existe um instituto, uma instituição, alguma coisa que diz isso? Não. Academicamente? Entendi. É a praxe. É o dia a Não, dia. na verdade, assim, o que a gente avalia o que a ciência diz esse alimento tem uma quantidade de nutriente muito alta em uma gramatura, vamos dizer assim, muito pequena. Então, os estudos indicam isso, que esse alimento traz uma série de benefícios se ingeridos diariamente em uma quantidade pequena. Não é aleatório, né? Claro que a classificação ela acaba gourmetizando, né? Vamos dizer assim, o alimento, mas na verdade existem estudos muito sérios com cada alimento que é considerado o superfood. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente não tem como falar sobre hábito alimentar sem pensar em cultura. Alimento é cultura, cultura é alimento, uma coisa impacta a outra. Inclusive, tem estudos acadêmicos aí que perguntam quem veio primeiro, ou a comida impactando a cultura ou a cultura impactando a comida, né? Tostines vende mais que é fresquinho que vende mais. Quando você vai fazer uma dieta para um paciente, você tem que levar em consideração todos os hábitos alimentares dele, como é que ele costuma. Eu sei que eu sou seu paciente, você já me perguntou. Eu não gosto de falar isso alto porque eu sou um péssimo paciente, então as pessoas vão achar que seu trabalho é ruim, mas não é, gente, tá? Mas é que eu sou um paciente ruim mesmo. A pergunta é a seguinte: dentro do hábito alimentar brasileiro, daquele cara comum, que a gente está acostumado a comer dentro de casa, o hábito alimentar do carioca, o que a gente pode dizer que é superfood dentro desse hábito alimentar, que a gente está acostumado a comer? Lembrando que a gente tem aquele hábito de tomar açaí, estou falando no geral, não só dentro de casa, não. Um superfood super simples e barato é o brócolis. É um superfood. Brócolis brasileiro ou brócolis americano? Brócolis brasileiro mesmo. Ele é riquíssimo em fibra, nutriente, é um alimento excelente que pode ser usado para tratamento de diabetes, por exemplo, é recomendado. Então, é um alimento que é super... Sim, pode falar. Usando ele na integralidade, né? Inclusive a folhagem de fora para fazer arroz, fazer outras coisas. O brócolis se aproveita praticamente todo, né? Do talo até as folhas. É um alimento riquíssimo e é considerado um superfood de fácil acesso, de custo super baixo. Não é um superfood caro. A gente tem a sensação que o superfood é caro. Por exemplo, goji-berry, que o nego fala que é superfood. Depois você vai falar do goji-berry pra gente. E as berries, né, no geral. São caras, porque não são cultiváveis no Brasil com facilidade. Então as pessoas acabam... É uma superfood cara. Açaí é mais caro. Abacate não é tão barato, quer dizer, são coisas que são consideradas superfoods. Eu estou errado na minha colocação? Não, está certíssimo. Alguns superfoods ainda são caros, mas na verdade a gente tem muitos alimentos que são considerados superfoods que o custo é baixo hoje em dia. Uma chia, por exemplo, é fonte de ômega 3, é fonte de fósforo, tem uma quantidade proteica, e é um superfood. E hoje em dia não é caro. Se você for comprar 100 gramas de chia, não é caro. É um alimento que dá tranquilamente para ser inserido na rotina, né? E não é caro. Mas realmente a gente tem essa falsa impressão de que a dieta é cara, uma alimentação saudável é cara, um superfood é uma coisa de outro mundo, mas... a gente começa a perceber, e o ideal realmente é trazer as pessoas
cada vez mais para uma alimentação mais natural, uma alimentação onde ela consiga ingerir mais comida, mais alimento, e a gente começa a perceber que o custo disso não é alto. Se você ingere frutas, verduras, legumes, as proteínas, você consegue ter uma alimentação super rica em nutrientes, que essa é a ideia, né? Com custo super baixo, não tem um custo elevado, tá? E dietas fáceis de fazer, principalmente, né? Sem muito mistério, sem ser muito difícil, também limita, né? Deixa eu te perguntar, das frutas brasileiras, o que é considerado superfood? Eu sei que o açaí é considerado superfood, não é isso? O açaí não. O açaí, ele, assim, o açaí puro, ele tem uma quantidade de antioxidante, de flavonoides, que é bem interessante. Ele está ali naquele grupo de tudo que é escuro, como beterraba, né? Então, ele tem uma quantidade de gordura boa, interessante. O problema é o consumo do açaí, como ele é feito aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, onde a quantidade de xarope, de açúcar que é colocado é muito grande. Então, eu nem considero o açaí um superfood, porque a forma com que ele é utilizado aqui é difícil de encaixar ele na rotina das pessoas. É mais fácil você ir, por exemplo... Não adianta nada tomar açaí, enfiar leite em pó, leite condensado, granola, tudo misturado, que não vai dar em nada, né? Exatamente. O próprio açaí, na verdade, ele já vem batido com xarope, né? Muitas vezes. Pois é, mas isso é uma outra tendência que está diminuindo bastante. Várias marcas de açaí já vendem o açaí zero. Vendem o açaí sem xarope de açúcar, sem mel, sem guaraná, que é para a pessoa fazer em casa. Você acha que dá para fazer o açaí, por exemplo, adoçado com mel de agave ou um adoçante, uma coisa diferente dessa E o mel? O que você acha do mel? O mel pode ser usado tranquilamente, tá? Um alimento saudável. O próprio açaí, ele pode ser batido com banana, pode ser batido com suco de laranja. Então, existe formas de você inserir o açaí na rotina sem que ele sem que ele vire esse alimento que é nocivo, com uma quantidade de xarope e açúcar muito alta. Sabe o que eu faço? Vou contar para você, eu sei que você vai brigar comigo, mas sabe o que eu faço? Eu bato o açaí zero com manga, que eu adoro manga. Então eu bato o açaí zero com manga, ele dá uma adoçada no açaí e eu boto só um pouquinho de mel. E mesmo assim, só na hora de consumir. Você acha uma boa saída? Estou indo bem? Estou indo bem ou estou errado? Estou indo bem. Eu estou errado, né? Se for o pessoal, pode, mas eu não posso. Então, beleza. Aí, Igor, deixa eu só para concluir aqui. O açaí zero, quando eu falo em açaí zero, eu estou considerando aquele açaí que é puro. É esse? Ou ele é adoçado com algum adoçante? Zero. Porque deixa eu te explicar uma coisa. No mercado, tem alguns tipos de açaí que eles são adoçados com maltitol, são adoçados com eritritol, xilitol, tá? Que são adoçantes saudáveis, tá? À base de plantas, mas tem que ter bastante cuidado com a ingestão, porque existe uma tendência muito grande a gases, diarreia, então ele atrapalha um pouco o funcionamento do intestino. Então é bom sempre olhar lá nos ingredientes do açaí para ver se ele é puro, né? E existe já a venda açaí puro, ou se ele tem algum adoçante desses na composição, e aí o excesso pode atrapalhar a função intestinal. Tá, eu vou pedir para você me falar uma coisa agora. Dos alimentos salgados, que a gente está acostumado a inserir na nossa alimentação do dia a dia, o que você considera que sejam os melhores superfoods para a gente recomendar para o pessoal, além do brócolis? Você já falou do brócolis, que eu adoro. Tem alguma maneira de você fazer o brócolis, que você mina a ação do brócolis, que você diminui a quantidade de benefício que ele traz? Porque tem alguns alimentos que você cozinha de um jeito, que você perde muito nutriente, que você perde muita coisa.
Como é melhor a gente potencializar essa coisa do brócolis? O excesso de cozimento a gente já sabe que é prejudicial. Então, muito tempo o brócolis cozinhando na água, por isso que é recomendado que se faça, por exemplo, no vapor. Então, é mais interessante para a manutenção desses nutrientes. Então, a gente sabe que muita água, por muito tempo, o brócolis fervendo, vai sim ter uma perda de nutriente desse alimento, né? E além do brócolis, o que você recomenda legal para a gente inserir no dia a dia nosso da alimentação, que seja superfood, que não seja um negócio assim, Goodberry, que é R$ 100 o quilo? Então, eu sou fã de um alimento aqui chamado cúrcuma, né? Não sei se você conhece. Conhece, né? Lógico. Então, Açafrão da terra. Ou açafrão da terra, exatamente. Para quem não lembra, açafrão da terra foi aquele que a Bela Gil mandou você escovar o dente, substituir a pasta de dente. Exatamente. Bruno, rapidinho, só fazendo um parêntese aqui. Você já recebeu, a Boa Mão já recebeu 2 elogios da Carol, de outra pessoa aqui. E a legal. Tainá tá dizendo, Tainá Cavalcante está dizendo que a mãe dela está ali falando que seus pães sem glúten são maravilhosos. Para quem não sabe, a Boa Mão aí do Bruno faz pães sem glúten maravilhosos mesmo, que eu sei que minha sogra é apaixonada. Eu não compro, porque eu gosto de torturar minha sogra. Mentira, tô brincando. Eu vivo pedindo pão para ele, para ela. E os pães sem glúten realmente são da Boa Mão, são top. Top, top. Eu nem gosto dessa palavra assim, mas é top. Pode continuar, me desculpe, senhor. Fala da cúrcuma. Não, eu estava falando da cúrcuma porque é um alimento que tem uma quantidade gigantesca de antioxidante, anti-inflamatório, maravilhoso. Tem diversos estudos da cúrcuma com a diminuição de incidência de alguns tipos de câncer. E é um alimento fácil da gente inserir na rotina. Então, faz um ovo, joga um pouquinho de cúrcuma, tem um arroz com açafrão, com cúrcuma, que também fica maravilhoso. Então, esse é um alimento que eu falaria para as pessoas, se puder fazer ingestão desse aqui todo dia, vale a pena. É só ter cuidado com a procedência, né? Dá uma dica pro pessoal. Arroz integral, com cúrcuma, fica excelente. Se você ainda colocar uma cenoura raladinha, picadinha no meio, meu amigo, fica um luxo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está acostumado com... Deixa eu te falar uma coisa antes, só para a gente fechar aqui a cúrcuma. Não, eu não vou fechar cúrcuma, não. Eu vou perguntar se é melhor usar cúrcuma em pó ou se é melhor comprar a raiz da cúrcuma. Então, é difícil achar a raiz da cúrcuma, né? Não sei se você tem facilidade. Tá mais fácil hoje de achar do que já foi. Tá mais fácil. Mas pode ser usado tranquilamente em pó. Eu ficaria preocupado com a procedência. Então, assim, eu não compraria a granel de jeito nenhum. Eu tive uma experiência ruim com a cúrcuma a granel, onde eu fui fazer um prato e aí na hora de colocar a cúrcuma, engrossou. E aí depois eu fui aonde eu comprei perguntar se era pura. E aí descobri que tinha amido de milho junto com a cúrcuma. Então eu compraria Então, dica importante. Então, para comprar cúrcuma, tem que perguntar se é pura, porque ela pode ser misturada com amido de milho e outras coisas que não vão deixar legal. Isso aí. E outro ponto bastante interessante da cúrcuma, para a gente aumentar a nossa absorção da curcumina, que é o principal agente anti-inflamatório da cúrcuma, é misturar com pimenta preta, que é a piperina. Isso aumenta em 90% a absorção. Então é muito bacana. Pimenta preta é pimenta do reino? Isso. Ela mesma. Quer dizer que você misturar a cúrcuma com a pimenta do reino, vira uma... Aumenta a absorção dos nutrientes. É isso aí. Coisa linda. Agora, deixa eu te perguntar. Você falou que a cúrcuma tem uma ação anti-inflamatória importante. Eu já ouvi, e eu queria até perguntar isso para você diretamente, que o inhame é muito anti-inflamatório. A gente está falando de raízes, tá, pessoal? A cúrcuma é uma raizinha, ela parece com gengibre.
Para quem já viu a cúrcuma, ela tem um formato um pouquinho diferente do gengibre, mas é uma raiz como um gengibre. O inhame é uma raiz, batata raiz. A gente falou sobre várias coisas aqui que são raízes. O inhame, ele tem essa função anti-inflamatória também? O inhame tem mais relação com a imunidade, na verdade, né? Ele acaba sendo um excelente coadjuvante, principalmente nessa fase agora de quarentena, de pandemia, bastante interessante inserir essa raiz na rotina, né? Que ajuda muito a melhorar a imunidade. Mas ele tem Eu adoro. menos poder anti-inflamatório do que a cúrcuma. Entendi. Além da cúrcuma, qual outro alimento que você disse que ia recomendar para a gente? Brócolis e cúrcuma. São coisas que você tem em casa sempre. Brócolis, maçã. Maçã. Maçã É é mesmo? riquíssimo em quercetina, que é um anti-inflamatório também. Antioxidante, maravilhoso. E é um alimento super barato. E aquela história de se Morrer sem comer uma saber. maçã todo dia é real. É mesmo, cara. Que legal. E para fazer torta é muito bom também, né, Bruno? Tem que falar baixo aqui para ninguém me ouvir. Mas, para quem não sabe, a maçã é muito bacana para inserir em comida salgada também. Não Sim, só para aquelas saladas que contêm fruta, mas você consegue fazer bastante coisa com a maçã. Especialmente aquela mais ácida. Por exemplo, você pode fazer um arroz cremoso com maçã. Um arroz cremoso que você possa fazer a maçã purê, fica muito sim, bacana, fica muito legal. É uma ideia interessantíssima, porque tem um leve adoço, especialmente aquela menorzinha, que é bem ácida, você consegue dar o equilíbrio do sabor ali com a acidez dela. É bem legal, bem sim. interessante. Eu não sei se ela perde muitas propriedades, sem a casca e tal, se... Na verdade, tem uma perda de fibra, né, que é bastante importante, né, e também para salientar que todo alimento, que se ele for orgânico, é melhor. Isso aí é bastante interessante, tá? Eu sei que eu ia falar isso. o Eu ia falar acesso é isso com você difícil, separadamente. é, o acesso é difícil, o custo ainda é um pouco mais alto, mas acho que Não, melhorou bastante. mais alto É, ele é, o custo. Só que uma coisa que é perceptível, quando você compra o seu hortifruti grangeiro orgânico, você tem um consumo menor e fica satisfeito, mais satisfeito. sim, sim. A diferença, para mim, eu que estou ali na cozinha fazendo comida, o sabor do orgânico é muito mais proeminente. Assim, um bolo de cenoura feito com cenoura orgânica é bizarramente mais saboroso do que um bolo de cenoura feito com cenoura normal. Aquela cenoura deste tamanho. Até a Quando cor você faz muda, né? Não, tudo muda. É impressionante. O orgânico ele tem um poder perceptível absurdo. Absurdo. Eu ia falar sobre o orgânico com você separadamente, mas já que a gente entrou no assunto, vamos falar sobre isso. Para quem não sabe, alimento orgânico ele é aquele alimento que é cultivado ou produzido dentro de parâmetros específicos que não pode conter nenhum aditivo químico para seu cultivo. E nem a terra pode ser. Você conseguir uma licença orgânica para você ser um produtor orgânico licenciado, você precisa passar por um processo enorme de certificação, porque as pessoas precisam ver aquela terra não tem agrotóxico há 20 anos, tem uma série de requisitos que você precisa passar. Por exemplo, o leite orgânico, que as pessoas usam para fazer queijo orgânico, tudo orgânico, ele tem que ser muito diferente. Mas além dos orgânicos, me lembro de falar do além dos orgânicos depois, tá? Eu sou esclerosado, eu esqueço. Os orgânicos são muito bons e eles estão diminuindo sim de valor. O orgânico sempre vai ser mais caro do que o industrializado. Sim. Por quê? Por que ele vai ser mais caro que o industrializado? É bom pontuar isso bem para o pessoal não achar que é lei da oferta e da procura. Não é isso. Não é quanto mais gente comprar, vai baixar o preço. Vai baixar, mas nunca vai chegar no patamar do alimento feito com agrotóxico. Por quê? O que a indústria alimentar faz?
ela usa de todos os subterfúgios possíveis para aproveitar aquele alimento de todas as formas imagináveis para aquele custo cair. E ela surra a terra, por exemplo. Você tem época de inhame, e o cara que é produtor de inhame com agrotóxico, ele cultiva o ano inteiro, porque ele induz a terra a produzir o ano inteiro. O orgânico, ele respeita a natureza, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, diretamente, ele respeita a natureza. Quer dizer, você tem época para as coisas. Então você tem um alimento mais saboroso, ele é menor, não é tão bonito, ele não é tão vistoso, mas ele é um alimento extremamente mais saboroso e vou te dar a palavra para você dizer se ele é mais nutritivo também. Além disso que eu estou falando, tem algum outro benefício bacana para o orgânico que você possa dizer para a gente? Depois eu vou falar sobre a compra, eu tenho uma dica bem legal para o pessoal. O benefício é principalmente você não está expondo o teu organismo a essa quantidade absurda de agrotóxico que a gente é exposto diariamente quando você não ingere os alimentos orgânicos, né? Então, sempre que você faz uma ingestão sem orgânico, teu organismo ele tem um pouco mais de trabalho para poder combater essa quantidade de toxina, né, de agrotóxicos que tem nos alimentos. Então, a partir do momento que você consiga fazer uma ingestão o que eu sempre falo no consultório? Se você não consegue fazer uma alimentação 100% orgânica, observar aqueles alimentos que têm uma quantidade maior de agrotóxico e tentar tirar da tua rotina. Então, por exemplo, café é um campeão, morango é outro, tomate é outro, abacaxi é um alimento que tem bastante agrotóxico também, pimentão. Rapidinho, você falou do café. Isso passa batido para a maioria das pessoas. As pessoas, como a gente está acostumado a consumir o café em farináceo, ou seja, ele já moído, a gente acha, a gente esquece que o café é cultivado numa lavoura igual melão, igual cenoura, igual abacaxi. Então, o café orgânico, ele é outro patamar. Quem tiver a oportunidade de tomar um café orgânico, comprar um café orgânico, eu sei que o café orgânico é o dobro do preço. É muito mais caro. Mas se você tiver a oportunidade de experimentar uma vez o café orgânico, você vai falar assim, caramba, eu vou tomar metade dos meus cafés orgânicos, a outra metade eu tomo do outro. Eu ia falar sobre a produção do orgânico e não falei. Desculpa te interromper. O que acontece é que como o orgânico respeita a natureza, ele respeita a terra, ele não consegue fazer o que a indústria faz, que é forçar a terra para fazer com que ele aconteça. Que aquilo aconteça, né? Por exemplo, você tem lá uma época do inhame, ou eu vou pegar abacate, que é ótimo para isso. É um exemplo maravilhoso. O abacate não dá nem fora de época, nem se você usar agrotóxico. Ele tem dificuldade. O avocado, então, que é aquele pequenininho, docinho, de jeito nenhum. O que acontece? Se você tiver o cultivo orgânico, ele não vai nascer. Ele não vai cultivar fora de época. Então você não vai ter aquele alimento. Mas você tem aquele custo. Você tem o custo do sítio, da fazenda, da chácara, aquela coisa toda. E você tem um custo maior e você precisa de um carinho diferente, ou seja, de esforço diferente para cultivar o orgânico. Hoje, existe uma associação no Brasil que é a maior produtora de orgânico do Brasil inteiro. Eu nem não quero politizar isso, não quero fazer isso, mas a Associação das Famílias Assentadas pelo MST é a maior produtora de orgânico do Brasil. Eles aumentaram absurdamente a produção de orgânico no Brasil. Então, tudo bem que isso nem chega para a gente aqui, que é lá no sul, mas isso abaixa o preço aqui do orgânico. Então, o orgânico está abaixando de preço, sim. Isso está facilitando. E hoje você consegue ir no mercado e você tem orgânicos no supermercado. Coisa que a gente não tinha antes. Então, você tem lá as coisas que tem mais diferença café, folha, alface, rúcula. Isso tem uma diferença muito grande. As outras coisas têm uma diferença menor.
A dica que eu dou sobre a compra são duas. A primeira é a seguinte, eu tô falando pra cacete, tô deixando você falar, você bate em mim, por favor, senão... Não, pode falar, fica à A, vontade. a primeira é a seguinte, procura os alimentos com menor diferença de preço e troca. Troca. Você vai ver que esse alimento vai render mais. Eu não sei por quê, mas ele rende mais. Você faz coisas, até porque você pode usar a casca, por exemplo, que eu não recomendo você usar uma casca de uma cenoura normal. Não usa, joga fora. Porque, bicho, tá cheio de agrotóxico ali, agrotóxico. E a segunda é a seguinte, procura clubes de orgânico perto de você. No Brasil inteiro existem muitas pessoas que têm clubes de orgânico. O cara, para diminuir o custo dele, ele não tem uma loja. Ele faz o seguinte, ele pega direto o produtor e entrega para você. Ou através de assinaturas de cestas, ou um fornecimento direto. O cara pega lá uma cesta. E é assim, deixa eu fazer um pedido. Eu vou querer cenoura, inhame, mariola, cocada, couve e tal, sei o quê. Aí o cara fala assim, ó, beleza, eu tenho couve, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu não tenho inhame, porque eu não estou na época do inhame. Vai acontecer. E não é para você se desanimar por causa disso. Pelo contrário. É para você falar, pô, se não tem, é porque esse troço não tem agrotóxico mesmo. Isso entendeu? aí. Então, assim, quanto mais a gente puder migrar... Manda ver. Não, é justamente isso. Às vezes, quando a gente recebe a cesta, pô, não veio o morango, mas não tem que vir, porque não está na época. Então, se vem, e se vem o ano inteiro, tá errado. Então, cada fruta, cada verdura, cada legume tem época de cultivo. Então, quando não tem, é porque realmente não está na época e eles não vão te oferecer um alimento com agrotóxico. Vai respeitar a época do alimento. Pergunta. Orgânico pode ser considerado um superfood por ser orgânico? A gente classifica o superfood pela quantidade de nutriente em pouca quantidade, tá? É claro que a gente, eu diria assim para você, Igor, é um superfood? É um alimento muito saudável, tá? Porque ele não tem agrotóxico, tá? Mas essa classificação de superfood, né, ela é específica para esses alimentos que têm uma quantidade de nutriente muito alta em pequenas porções, tá? Outra pergunta. Além dos orgânicos, a gente tem outros tipos de alimentos que a gente pode salientar que tem um uso menor de agrotóxico, um uso menor de veneno para fazer. Por exemplo, alimentos biodinâmicos. Qual é que é a diferença do orgânico para o alimento biodinâmico? Se você sabe, se você não souber, bem, eu vou entender, porque eu nem tinha cobrado isso com você, eu estou tentando te ferrar agora. Eu não sei, na verdade. Então vamos descobrir, vou passar para o pessoal. Eu sei, basicamente, eu sei alguma coisa. Assim. O Arthur está dizendo que está faltando um exemplo de superfood. Arthur, a gente falou de brócolis, a gente falou de maçã, a gente falou de cúrcuma, a gente falou de abacate, não foi? Chia. Falamos de chia. Tem vários outros, na verdade. A gente falou alguns que são interessantes. O biodinâmico, ele respeita a ordem natural da natureza. E ele usa... Tô dando bronca aqui no Arthur. Presta atenção, Arthur. Coitado do Arthur. Arthur, pode perguntar o que você quiser, querido. Você está liberex para perguntar. Então, por exemplo, os vinhos e biodinâmicos, eu sei mais por causa do vinho que por causa do café. Os vinhos biodinâmicos, eles respeitam o ciclo natural da vinha. Vinha, para quem não sabe, é a árvore de vitivinífera, que é a uva própria para fazer vinho. E existe uma química envolvida que tenta usar o mínimo possível de agrotóxico. Então, por exemplo, as pestes, as doenças que a planta costuma ter são combatidas com soluções naturais. Mas não pode ser considerado orgânico, porque a terra recebeu agrotóxico outrora,
tem uma série de outras coisas que não impedem ele de ser chamado de biodinâmico, de orgânico, desculpa. Voltando para o nosso superfood aqui, que é o nosso papo, que a gente vai viajando. A minha pergunta para você é a seguinte: o que a gente pode considerar da indústria que seja bom para a gente? Eu estou falando da indústria, grande indústria, por exemplo. Já vou adiantando para você, ó. Doritos não pode, Fandangos não pode, Isopor não pode, batata frita Ruffles não pode, não pode. Tudo que é hiperindustrializado, ou seja, que é usado muita química para substituir o que deveria ser alimento. E isso que eu estou perguntando. Dentro dessa indústria, a gente está vendo um novo movimento, né? Os frangos vindo no rótulo, que não usam. Como chama? Pode ser antibiótico, gente? Antibiótico, obrigado. Antibiótico, que não usa hormônio, que ele é cultivado de outra forma. E a indústria está preocupada que ela está vendo que as pessoas estão buscando a origem mais dos alimentos para entender o que elas estão comendo. Dentro desse contexto dessa nova, velha indústria, que são as mesmas marcas, mas só estão preocupados com o marketing, não estão preocupados com a nossa saúde, o que você acha que vale a pena ressaltar que são legais, assim? Dentre eles, eu estou falando dos iogurtes, tá? Eu esqueci de mencionar. Então, eu ressaltaria alguns sucos que mudaram muito, né? Antigamente a gente tinha sucos, por exemplo, uma quantidade de açúcar muito alta, tá? Isso é uma tendência, isso vem mudando. Você acha tranquilamente no supermercado sucos que são 92% fruta, e os antioxidantes que tem para conservar esse alimento são antioxidantes naturais, como o ácido cítrico, vitamina C, tá? Que é bem bacana. Outra coisa que a indústria vem fazendo, que eu acho que melhorou muito, foi a questão dos laticínios. Então, hoje em dia, você acha no mercado iogurtes uma qualidade muito melhor, sem açúcar, por exemplo, adicionado de lactobacilos e probióticos, que são excelentes para o intestino, iogurte que tem uma quantidade proteica grande, tem uma quantidade de ingredientes pequena, tá? Então isso vem se transformando, isso vem mudando ao longo do tempo. Antigamente a gente via iogurtes onde o foco principal era, esse iogurte é zero gordura. Então o iogurte zero era o iogurte que mais vendia. Então hoje em dia as pessoas estão se conscientizando de que o bom iogurte, talvez ele tenha gordura, porque é uma gordura que vem do leite, né? Não foi retirada por algum processo industrial, né? Esse iogurte ele tem que ter basicamente 2, 3, 4 ingredientes no máximo. Então, sempre que o iogurte vai ter amido para que ele fique mais grosso, encorpado, isso não é bacana, não há essa necessidade. Você está falando de laticínio, galera, requeijão. Se você lê no requeijão que é adicionado de amido, não compra. Ou seja, você não vai comprar marca nenhuma de requeijão, praticamente. Só aqueles requeijões em barra que você vai acabar comprando, que eles não têm adição de amido, ou aquelas bisnagas grandes, ele também não tem adição de amido. Desculpa, pode continuar, perdão. Já estava concluindo que os iogurtes eles melhoraram muito. Então, é um alimento que a indústria teve essa preocupação, nessa tendência agora de um tempo para cá, da indústria tentar melhorar alguns alimentos, já percebendo que as pessoas vêm buscando alimentos mais saudáveis e com menos ingredientes. Então, eu destacaria esses dois alimentos que saltam mais os meus olhos com relação a essa mudança da indústria. Você destacaria mais algum? Eu destacaria, sim. Eu falei sem pensar. Eu não preciso pensar agora o que eu destacaria. Não, mas sem brincadeira nenhuma, eu destacaria as proteínas animais. Muitas proteínas animais estão vindo com o cuidado de dizer de onde veio. Por exemplo, hoje você consegue ver
no supermercado carne de gado de pasto e carne de gado comum. Qual é a diferença? A diferença é que o gado de pasto, ele vive livre. Ele come pasto. Ele vive livre e ele come pasto. Ele não é induzido com ração a engordar, ele não é induzido com outros aditivos, vamos dizer assim, outros aditivos químicos para fazer com que ele engorde, que ele fique maior. Então, as proteínas têm vindo assim, e o porco especialmente. Só ainda tem muita coisa com carne de porco. Carne de porco diminuiu 35% a gordura total de 10, 20 anos para cá, com controle do rebanho. Então, assim, a carne de porco é bem saudável, bem bacana de fazer, bem saborosa, simples, a beça de fazer. E é barata. Assim, deu uma encarecida porque a China comprou muito, mas ela é uma carne mais barata. Ela não é um filé mignon, mas um filé mignon de porco. Você consegue comprar aí 1 quilo por R$18. É um excelente valor. Né? Mas por você exemplo, a gente a carne de porco é muito vilanizada ainda? As pessoas ainda têm um preconceito com relação à carne de porco? muito preconceito, especialmente aquela coisa de geração para geração. Né? Tem gente que não toma manga com leite até hoje, achando que vai morrer. Mas assim, muito por causa daquela coisa, porque a gente não tinha, 20 anos atrás, não existia controle de rebanho de suíno no Brasil. Não existia esse trabalho. Hoje ele é feito. Hoje existe um controle de rebanho de suíno. Então a gente tem uma categoria de suíno muito melhor. É o melhor porco do mundo, cara. A gente tem o melhor porco do mundo. A melhor carne de porco do mundo. Peraí, também não vamos... a gente usa raças de suíno diferentes de outros porcos no mundo. Então você tem isso também. Isso é uma coisa que está facilitando bastante a gente. Eu sinto falta de algumas coisas. Sinto falta, por exemplo, de açougue. Não existe mais. A gente conseguir comprar carne mais fresca, né? Hoje a gente só consegue carne mais embalada, mas isso eu acho que é um processo natural. Aí eu entro usando o gancho falando o seguinte: qual que você acha? A gente está vivendo o momento mais importante da nossa geração. Nunca imaginou-se que a gente fosse passar por uma coisa como essa. Qual que você acha que está sendo a tendência alimentar mais forte dessa quarentena? O que eu tenho percebido, a principal mudança isso é bem nítido e preocupante, é um aumento da ansiedade, né? Então as pessoas, pelo fato de elas estarem em casa, de quarentena, o consumo de doce aumentou muito, né? Isso é bastante preocupante. Então, o consumo de açúcar, isso aumentou muito, isso é preocupante. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que algumas pessoas têm criado relações com o alimento e relações com a comida muito interessantes, né? Como as pessoas estão mais em casa, elas, ao mesmo tempo, elas têm feito a própria comida, elas têm se aventurado em fazer o almoço ou fazer o jantar. Então, essa relação com a comida, eu acho que ela melhorou muito também, né? E não só a relação com a comida que ela própria faz em casa, mas principalmente da valorização daqueles pequenos comércios, daqueles pequenos empresários que levam comida em casa. Eu acho que houve uma valorização muito grande desses profissionais que continuam trabalhando mesmo em época de quarentena e de pandemia. Acho isso então a muito gente está bacana. falando que, além do lado negativo, né, do doce, da ansiedade, descontar isso no açúcar e tal, a gente também está falando de um retorno das pessoas para a cozinha, né? As pessoas voltaram a cozinhar, voltaram a se preocupar e voltaram a entender que, de repente, a comida que eles pedem é melhor pedir num cara que faz do lado de casa, que é a comida mais fresca, do que na Domino's, por exemplo, do que no McDonald's. Essa tendência que você sentiu, eu também tenho sentido isso, tá? Eu estou contigo. O Arthur fez uma pergunta muito boa aqui. E a galera está participando bastante, mas vamos falar sobre isso agora. Eu senti mesmo essa busca pela cozinha. As pessoas voltarem a
fazer as pazes com a comida. Eu sempre digo que eu sou de uma linha que eu tenho um sonho enorme de ajudar as pessoas a voltar a ter intimidade com a comida. Sentir o cheiro, sentir o gosto, entender o processo e ver as coisas acontecendo. Tem muita gente que está sendo salvo pela Santa Rita Lobo e por várias outras pessoas. Os maiores chefes do mundo estão vindo para a internet fazer receita de casa, com comida de casa, sem ser alta gastronomia, sem ser uma coisa muito heavy metal. Isso está me deixando muito animado com relação a isso. Acho que as pessoas estão cozinhando mais. A pergunta do Arthur foi a seguinte: como é que pode substituir o açúcar? Existe alguma coisa que a gente pode substituir? Algum açúcar bom? Alguma coisa que a gente possa substituir esse açúcar? Então, existe... Açúcar é açúcar, na verdade. A diferença são os tipos de açúcar e o processo de refinamento, tá? Agora, o impacto que ele gera no nosso organismo é sempre o mesmo. Ou seja, se tem um açúcar mascavo, ou um açúcar demerara, ou um açúcar refinado, ou até um açúcar de coco, eles têm o mesmo impacto no nosso organismo, né? Então, eu acho bastante interessante frisar isso, porque às vezes as pessoas, eu costumo atender até pessoas que têm um consumo alto, por exemplo, de açúcar mascavo, né? É um açúcar mais saudável, é um açúcar mais bruto, né? Que ele não tem refinamento, assim como o açúcar demerara, que tem um leve refinamento, mas que tem que ser ingerido com uma quantidade adequada, pequena, não pode ser uma quantidade grande, né? O que a gente recomenda é que alguns alimentos podem ser usados para adoçar, por exemplo. Você deu o exemplo da manga, que pode ser utilizado para adoçar o açaí, né? Então, a gente faz alguns tipos, por exemplo, de cremes que eles usam banana congelada. Acho bastante interessante. Doces que levam banana congelada, manga congelada, fazem excelentes cremes, muito saudáveis e são adocicados. É claro que aquela pessoa que tem uma sensibilidade muito grande no paladar, né, aquela pessoa que tem o hábito de comer uma quantidade grande de açúcar, ela vai demorar um tempo maior para perder essa sensibilidade e conseguir sentir o açúcar da fruta, conseguir... o hábito de tomar o café sem açúcar, né? Igual você vai adquirindo aos poucos. Eu, por exemplo, não tomo açúcar nenhum. O Bruno, por que eu estou correndo, te interrompi? O Instagram vai derrubar a gente, porque a gente já chegou a quase 1 hora de conversa. Então, eu queria muito te agradecer, dizer que você é maravilhoso, que você é um cara extremamente disponível. Para quem não conhece a Boa Mão, eu vou colocar aqui nos stories, nos meus stories, o link para o Boa Mão, o link para o perfil do Bruno. Queria muito agradecer você, dizer que a gente é parceiro aí, estamos juntos, você sabe disso. Eu queria que você desse uma dica para o pessoal. Se você falar assim, olha, a gente está num momento em que está tudo rodando e é o momento certo para mudar. É a hora boa para a gente adquirir novos hábitos, novas coisas maneiras. Se você tivesse uma dica para dar para o pessoal, para mudar de hábito, para ter uma vida melhor, o que você faria? O que você diria, né? Eu diria para as pessoas que as pessoas valorizassem mais os hábitos alimentares, que as pessoas dessem mais valor a esse convívio com os familiares, ao quanto o alimento, a comida, tem esse poder de trazer o afeto, de trazer o amor, que pode unir as pessoas. Então, o hábito de cozinhar, para quem é cozinheiro, para quem ama cozinhar, é um ato de servir, né? Então, que as pessoas valorizem aqueles que entregam, aqueles que produzem, aqueles que fazem, e que as pessoas possam fazer mais, cozinhar mais em casa, descascar mais, né, e desembalar menos, que é o que a gente costuma falar. Então, eu daria essa dica. Alguém falou isso aqui, desembalar menos e descascar mais. Verdade, legal. Eu queria te agradecer muito, Igor. É bastante importante para mim estar aqui passando essa mensagem e trazendo essas informações, que a gente está numa época onde a gente precisa
ingerir mais alimentos saudáveis. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Mete brasa, 10 segundos, 10 segundos. Eu queria te agradecer pela oportunidade e se a gente puder